Olá, vamos continuar então a aprender um pouco mais sobre a tabela dinâmica. Continuando então, na última aula, nós chegamos nesse ponto aqui. Nós temos desse lado aqui todas as informações da tabela base e ali a tabela geral da tabela dinâmica. A tabela dinâmica basicamente vai ser aquilo ali, a construção que nós vamos montando. Então eu vou explicar um pouco para vocês sobre como que funciona cada um desses pontos aqui, criando alguns exemplos para a gente poder brincar junto aqui e entender um pouco mais sobre isso. Então eu vou tirar todos aqui, ó. Você pode simplesmente clicar, arrastar ou clicar e deletar, apertando delete do mouse. Você pode clicar e vir aqui em remover com. Eu pensei que delete do mouse tirar, mas não tira. Eu vou selecionar aqui e tirar aquela linha de grade que nós colocamos aqui. Aquela linha de grade, ela não é tão certa de colocar daquela maneira. Nós vamos aproveitar nessa aula também e ver o certo de se colocar a linha de grade. Aquilo ali foi um provisório para vocês, para a tabela ficar bonita. Ela ficou bonita, é o que importa, né? Vamos lá então. Primeira coisa, filtro é a parte no qual você vai utilizar para fazer um filtro na sua tabela dinâmica. Você lembra que na penúltima aula nós estudamos sobre filtro? Vai ser uma coisa parecida com aquilo, no qual nós vamos selecionar um valor e só vai aparecer aqueles valores correspondentes na nossa tabela futura. Pode parecer meio confuso, mas com exemplo tudo vai ficar mais claro. Eu vou colocar aqui como exemplo o estado. Por quê? Foi o estado que nós utilizamos como filtro naquela primeira aula. Logo em sequência eu vou colocar o nome como linha, assim como nós fizemos, e eu vou colocar a venda em valores. Então, aqui nessa tabela que nós fizemos vai ter o nome do funcionário e vai ter quanto que ele vendeu logo na frente, certo? Uma tabela bem nua e crua. Note que aqui em cima ele já tem essa parte de filtro, ou seja, você pode clicar aqui e fazer um filtro específico de cada um dos estados. Então, selecionar só Minas Gerais, então vai ter o nome de cada vendedor daquele estado e a venda daquele vendedor. Se eu mudar aqui para Rio de Janeiro, mudou o nome dos vendedores daquele estado e de quanto que cada um deles venderam. Do mesmo jeito vai ter de São Paulo. Filtro, então, vai ser só para você utilizar para fazer um filtro. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se eu não tivesse colocado estado, eu colocasse sexo. Eu poderia, então, filtrar entre todos os funcionários femininos e todos os funcionários masculinos daquela empresa. Certo? Por último, também, naquela brincadeirinha que eles tinham feito, eles dividiram equipe 1 e equipe 2. Aqui você vai ter todos os funcionários da equipe 1 e aqui todos os funcionários da equipe 2. Então essa parte de filtro, ela é bem tranquila para entender, né? A próxima parte então que eu vou explicar aqui assim que já está ali, ó, vai ser a linha. É o que? É os valores que você querem que sejam dispostos em linha, como aqui no exemplo aqui do lado, ó. Então, por exemplo, você pode colocar as vendas em linha. Eles vão aparecer todas as vendas aqui. Eu posso colocar também, por exemplo, as equipes em linha. No caso, nós só temos equipe 1 e equipe 2, então só vai aparecer esses dois. Nossa, mas se você voltar aqui na tabela dinâmica, você vai ver que existe equipe 1, 2, 1, 2, 1 na tabela base, né? Na tabela dinâmica ele não faz isso. Ele só pega os valores únicos, ou seja, se você repetiu equipe 1, equipe 2 um monte de vezes, era a tabela de dados, não na tabela dinâmica. A tabela dinâmica vai fazer esse negócio bem enxuto. Só equipe 1 e 2. A mesma coisa que vai aparecer o estado. Ele só vai aparecer Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Simples. Ao contrário de linhas, nós vamos ter as colunas, que ele vai dispor em colunas os nomes que tivemos lá. Por exemplo, o estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A mesma coisa vai ter de sexo. Se eu colocar aqui, vai ter só os masculino e feminino. Nós vamos ter também as equipes. Esse aqui vai ser bem fácil. Então, por exemplo, eu posso colocar as equipes e colocar o sexo de cada um. Então, equipe 1, equipe 2 e o sexo masculino e feminino. O que vai aparecer aqui no meio? Aí depende do que nós queremos. Por exemplo, eu quero que faça uma contagem das pessoas de cada sexo. Então, eu posso vir aqui em nome e colocar aqui valores. E ele vai fazer a contagem dos nomes.
Note que aqui está em formato monetário. Por quê? Na última aula a gente tinha colocado isso aqui ficar em formato monetário. Então eu vou colocar em formato geral aqui assim para visualização. Então, se eu coloquei aqui para fazer uma contagem, olha só, ele vai olhar lá. Quantas pessoas da equipe 1 são femininas? 6. Quantas pessoas da equipe 1 são masculino? 4. Ao total da equipe 1 tem 10 pessoas. Quantas pessoas da equipe 2 são feminino? 6. E da equipe 2 sendo masculino? 6. Ao total são 10 pessoas. A mesma coisa que ele faz aqui, ó. Quantas pessoas são femininas, quantas pessoas são masculinas e o total geral de todo mundo. São 20 pessoas. Então você vê que todas as contas batem certinhos, né? Interessante aqui também que se você for colocar registro aqui no lugar, ele já vai dar um pepino totalmente maior. Por quê? Você viu que ele não fez contagem e fez soma? Ele vai somar todos esses números aqui. Se você quer que usar o registro aqui na frente, você pode fazer a mesma coisa. Você vai vir aqui em configuração e em vez de soma, você vai colocar contagem. O que ele estava fazendo ali? Vamos só entender um pouquinho por que agora deu certo. Digamos o Enzo. O Enzo é da equipe 1 masculino, certo? Ele iria pegar o número 1 do Enzo e todo mundo que é equipe 1 masculino também. Eu vou pegar outro exemplo aqui, que seria o equipe 1 masculino Nicolas. Ele ia pegar o 1 e somar com o número 10, o número 11. E assim por diante de cada um dos números. Por isso que não ia dar certo. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com essa parte de valores para entender o que você deseja na sua tabela. A partezinha complicada, mas dá para entender com o tempo. É uma parte essencial também. Então, agora que vocês entenderam como funciona cada uma dessas partes desse quadrante aqui assim, é bem mais de boa para poder seguir a tabela dinâmica, certo? Em questão de colocar os quadradinhos que eu tinha falado, é bem simples. É só você vir aqui em linha de design e mandar fazer as linhas de coluna e linha de tira. Ele mesmo já coloca isso. Dá para você escolher vários e vários designs para sua tabela. Eu particularmente gosto desse aqui que é bem mais limpo, digamos assim. Ele faz a primeira parte que assim ficar mais escura e todas as outras ficarem mais claras de maneira bem visual. E se você mudar qualquer parte aqui, eu vou mudar aqui então para, por exemplo, estado. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo que é da equipe 1, 2 e 3. Eu vou tirar aqui contagem de valores e colocar vendas e voltar aqui para dinheiro monetário, né? Então nós vemos aqui equipe 1 de Minas Gerais, a pessoa vendeu 6 mil. Note que em vendas pode deixar em soma que está bem suave. Se você mudar aqui para contagem, ele vai voltar para aquele sistema de contar quantas pessoas que tinham. E você viu que mesmo mudando a tabela aqui assim, ele fez o sistema bem de boa, né? Eu posso mudar aqui também de equipe e colocar nome. As linhas de grade continuam funcionando belezinha. Tabela dinâmica, então, basicamente foi isso. Espero que todos vocês tenham entendido. Vejo vocês aqui na próxima aula. Falou!